Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. São 5 horas 37 minutos, 5 horas 37 minutos nessa manhã de 16 graus, aleluias. Glória a Deus, 16 graus. No Brasil inteiro praticamente, a maioria dos lugares estão com baixa temperatura. Uma frente fria tem rodado por aí afora. O pior é pro lado do sul do Brasil, né? Aí o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a temperatura tá muito baixa, bem baixa aí. Aproveitando aqui para mandar um abraço aí pro meu filhão querido James, que mora em Cascavel, ele e a família. Um abraço para todos vocês aí de Cascavel. Bom, eu quero fazer uma breve meditação aqui contigo no livro de Josué, capítulo 3. Eu até já fiz algum vídeo falando sobre esse assunto, mas no primeiro versículo aqui, Deus tem um propósito na vida de Josué. Josué tinha assumido o cargo ali, a liderança, né? Moisés já havia falecido e Josué tomou aquela liderança e eles estavam acampados em Sitim. E aí partiram em direção, a Bíblia diz aqui no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim com um propósito, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. É simples, é somente esse versículo aqui que eu quero fazer um breve comentário com você, meu amigo, minha amiga, e porque esse versículo aqui ele já fala sobre propósito, né? Deus tem propósito, Deus prepara coisas para nós, Deus ele dá direção para nós com propósito. Tem que ter propósito, né? Temos que ter propósito aí de oração, temos que ter propósito de jejum, de consagração, para nós conseguir entrar no mundo espiritual e ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida constante. E eu acredito que Josué, ele tinha esse momento, esses dias de oração, de jejum, propósito de jejum e oração, e naquilo que você vai fazer. Deus tinha feito uma promessa para Josué. Desde lá de Moisés, Deus tinha feito um propósito não só para ele, mas para todo o povo de Israel, né, para as 12 tribos de Israel. E então Deus, dentro desse propósito que Deus tinha, eles tinham que deslocar de um local para outro, e nessa situação de deslocar de um lugar para outro, teria que ter eu acredito que, pelo que eu entendo aqui da palavra, é algum propósito assim de oração, de consagração, porque Deus, quando Ele te levanta, quando Ele me levanta, quando Ele te chama, quando Ele nos chama para um propósito e nos dá uma direção, como foi dada aqui para Josué, para ele sair de Sitim para ir para a beira do Jordão. A história diz, querido, que naquela época o Jordão estava em cheia. A própria Bíblia diz aqui, se você ler todo o capítulo, você vai entender isso daí. Então a cheia era muito, né? Então, tanto que eles não poderiam acampar bem próximo do rio. Eles acamparam um pouco antes, agora eu não me lembro quantos metros, 1000 metros ou mais, que eles se acamparam antes,
né? E ficaram ali, né? Ficaram ali acampados para atravessar aquele rio Jordão. Naquela época de cheia ali, eles não tinham embarcação nenhuma que poderia enfrentar aquela cheia daquele Jordão. Então o que isso significa? Isso significa que havia um obstáculo. Querido, Deus não vai te enviar, Deus não vai te chamar, Deus não vai fazer promessa para você de abrir uma empresa, de abrir uma microempresa, de seja lá qualquer coisa que for que Deus prometer para você, você sentir que é de Deus você fazer. E o Senhor, Ele não vai falar para você que vai ser mil maravilhas, que vai ser tudo de uma facilidade muito grande, não. Não, Deus não falou para Josué que seria fácil ele encarar aquela situação. Só que ele foi, a única coisa que Deus falou para Josué, está lá no capítulo 1, parece do versículo 1 até o 9, fala sobre: não temas e eu serei contigo, dispõe-te, levanta-te, né? Toma uma posição, cria coragem e vai em frente. Então tem algo, existe algumas coisas que ela depende de nós, é de nós que depende. A gente tem que tomar uma atitude diante daquilo a qual você tem o propósito que você pôs no seu coração. Se você tem propósito de ir de uma cidade para outra, você tem que ter propósito. Você tem que pôr em prática, você tem que entrar em ação, né? Você vê que antes que eles fossem conquistar a terra prometida, primeiro enviaram espias. Às vezes você precisa até espiar, olhar o local, fazer uma análise da situação. No meio de montar uma empresa, de abrir um negócio, no meio de abrir um ponto de pregação, no meio de um casamento, da pessoa que vai namorar ou casar ou fazer alguma coisa dessa natureza, tem que ter uma análise, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter discernimento, tem que ter orientação de Deus, para que Deus te instrua a fazer da maneira dele, do jeito dele, para que você se dê bem naquilo que você vai fazer. Se você vai fazer um exame médico, tem princípios para aquilo, tem normas para aquilo. Às vezes o médico manda reter alguma coisa, você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você não pode se alimentar por 8 horas ou por 12 horas para que esse exame saia de uma maneira perfeita. Existem normas e coisas dentro de propósito para fazer qualquer tipo de coisa. Então é essa atenção que Deus está chamando de nós nesta manhã de segunda-feira, dia 30 de junho, estamos finalizando o mês, querido. E Deus tem uma promessa, Deus tem algo para a tua vida, para a minha vida, né? Ou que seja, como eu já disse, para a tua vida missionária, ou pastorear, ou montar uma empresa, ou na tua área da saúde, ou da tua família, você criar uma família. Deus tem propósito, mas é necessário oração. Ontem lá na porta da igreja, um culto abençoado, à noite tivemos uma escola abençoada também pela manhã, né, na chácara do irmão Geraldo, onde a gente, ali teve uma participação, a interação entre irmãos e pessoas muito linda, muito maravilhosa, bonita, não é? E o irmão à noite estava falando para mim a respeito da área espiritual, né? Ele leu um livro de Rebecca Brown, né? Então para a gente entrar no mundo espiritual, querido, é joelho no chão, é madrugada com Cristo. Por isso que a palavra está falando que Josué levantou de madrugada. E Josué
desculpa, que Josué se posicionou. Ele levantou de madrugada nas primeiras horas. Eu acredito que foi mais ou menos isso aí, das 4 para 5 da manhã. É um horário gostoso de você se levantar para orar 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, né? A gente levanta, ora, você coloca diante de Deus seus propósitos, pedindo direção de Deus, pedindo uma instrução de Deus, pedindo algo que você quer implantar para que aquilo dê certo, para que aquilo seja aprovado por Deus, para que você, né, não venha ter desânimo, venha perseverar naquilo que você quer fazer. Vamos orar? Eu quero orar em prol da tua vida nesta manhã, da tua família. Eu orando por vocês e vocês orando por mim, né? Eu sempre falo aí sobre objetos, mas eu nunca quero que você se baseie no objeto que vai resolver a situação, né? Quem resolve a situação é Jesus Cristo, é Ele que faz a obra é feita pelo Espírito Santo, aleluias. Não é por objeto. Às vezes a gente fala porque a pessoa chega, apresenta a gente uma foto para a gente orar, olhando aquela foto, representando aquela pessoa que está no cárcere, né? Aquela pessoa que está com problema de saúde ou isso ou aquilo outro, esse tipo de coisa assim, né? Mas vamos orar. Basta você, no teu pensamento, você colocar o nome da pessoa, da tua família, o projeto, plano, um documento de uma empresa, um documento no processo, você coloca e a gente vai orar. E quem vai fazer a obra, quem vai engavetar, quem vai dar a solução é o Senhor. Amém? Vamos orar? Nessa horário da manhã, 30 de junho de 2025, terminando o mês, né? 6 horas, são 5 horas, 48 minutos. Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel. Papai querido, a tua palavra nos instrui a orar, Pai. A tua palavra nos desperta a buscar a face do Senhor, a levantar nas madrugadas, Pai, a colocar nossa causa. Nós estamos aqui nesta madrugada, Senhor, apresentando a minha causa, a causa da minha família, a causa desse irmão, dessa irmã, apresentando esse irmão, essa irmã que está hospitalizada, essa pessoa que está passando por um processo de cirurgia, essa pessoa que está passando por um processo de quimioterapia. Pai querido, toma nas tuas mãos, o Senhor é médico dos médicos. Pai querido, visita essa pessoa tanto no hospital quanto em casa, no leito, em casa. Essa pessoa, Pai querido, que está vegetando, que está em cama já há anos, Pai querido, usa de misericórdia e compaixão. Pai querido, que o Senhor possa tirar esse sofrimento dessa pessoa, dessa família. Pai, toma nas tuas mãos, Pai, essas crianças que estão entubadas, essas crianças recém-nascidas, que as mães, os pais estão chorando, porque essas crianças estão nessa situação, Pai. O Senhor é Deus que troca, o Senhor é Deus que cura, que liberta. Pai, nós apresentamos, Senhor, também essa documentação dessa empresa, esses processos. Pai querido, que o Senhor possa entrar com providência e desengavetar. Pai querido, usar o juiz para, Senhor, aprovar essa documentação. Pai querido, esses presidiários que foram presos injustamente e há uma demora, papai querido, em um juiz liberar, papai querido, essas pessoas. Entra com providência nessa causa. Nós apresentamos nesta manhã, papai querido, aleluias, aquele propósito, plano, projeto que nós estamos colocando diante do Senhor, de mudança, pai querido, de uma cidade para outra, de implantar, Senhor, uma obra, de implantar um trabalho, de implantar, papai querido, ali, papai querido, um ponto de pregação. Apresentamos diante do Senhor esse projeto, esse plano, esse propósito, pedindo, Pai querido, confirmação, pedindo orientação, pedindo a direção do Senhor.
Deus querido, Deus soberano, abençoa nosso país, Pai. Abençoa nosso país, não deixa, Pai querido, nós cair, Papai querido, meu Deus, na mão desses homens corruptos, Pai querido, que querem transformar o nosso país na escravidão, Pai. Dá livramento para nós. Oramos também nesta manhã, Pai querido, pelos presidiários que foram pegos pela imigração, Pai querido, ali, Senhor, nos Estados Unidos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, entra com providência em todo aquele, aquela que está preso ali injustamente, pessoas que trabalham, que pagam imposto, pessoas honestamente, Pai querido, entra com providência, cria situação e faz um milagre nesta manhã, no meio desse povo aí, Pai. Meu Deus, ajuda, Senhor, a Keila, o Felipe, a Débora, ajuda, fortalece elas, fortalece, Pai querido, no poder da Tua palavra. Senhor, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar, Pai querido, o dinheiro para pagar o aluguel, não deixa faltar, Papai querido, nada, nem para elas, nem para o André ali, meu Deus, e toda a família que está passando por essa causa, Pai querido, tem misericórdia e compaixão. Desperta a Tua igreja a orar, Pai. Desperta a Tua igreja a jejuar, a consagrar. Traz despertamento para nós a ler a Tua palavra, a meditar na Tua palavra de dia e de noite, Pai. Abençoa nosso dia. Dá direção para nós nessa segunda-feira, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Dá direção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco nós temos consagração na igreja, das 8 às 9 da manhã. Nós já convidamos você para participar, né? E peço a você que dá aí o seu like, que você compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai chegar a alguma família de pessoas que vai se interessar em ouvir essa palavra, receber essa oração pela fé, que Deus vai te abençoar, está te abençoando. Deus tem um propósito, Deus quer te alertar, te levantar, em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração do pastor Leôncio Gama, né? E o meu abraço, um abraço aí especial para o Marcelo, né? Filho da irmã Nice, e muitos outros aí, meu irmão Josué na fronteira dos vales ali, aquela equipe, meus primos, minha parentela ali naquela região, no Rio de Janeiro, a minha prima Nenzinha, Jandira, e os meus primos que eu não conheço, uns que estão nos Estados Unidos, outros que estão em Portugal, em outras regiões. Um abraço para todos vocês, em nome de Jesus, amém?